muito boa tarde. Está começando o nosso CBN na Rede. Eu sou Vanessa Vantini. É um prazer estarmos juntos, conectados aqui na CBN São José dos Campos e Vale, AM 750. Esse nosso programa ele também está sendo transmitido agora ao vivo nas nossas redes sociais. Então, acesse o nosso site, cbnvale.com.br. Lá você vai encontrar os ícones Facebook, YouTube, e aí você consegue também assistir ao CBN na Rede, interagir, mandar perguntas aqui para o nosso programa. Você que está nos ouvindo, uma outra forma também de interagir aqui com a gente é através do nosso WhatsApp. Então, vou deixar um número aqui para você, 996035-234. Vou repetir, 996035-234. É isso aí. Começando aqui o nosso programa, hoje é o dia que a gente vai falar aí de tecnologia, de inovação, das novidades do mercado. E hoje esse nosso bate-papo tem tudo a ver também com sustentabilidade, com uma decisão mais ecológica daqui para frente. A gente vai conversar com Fernando Piovesana. Ele tem uma startup que está incubada aqui em Jacareí, na nossa área aqui, e ele está desenvolvendo plástico ecológico. Ele está à frente da empresa BioReset. É isso mesmo, Fernando? É isso aí, Juliana. Obrigada, viu, por aceitar o convite, por estar aqui com a gente, dividindo um pouquinho desse conteúdo. Eu achei muito interessante o produto que vocês estão colocando no mercado. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente. A gente fala muito, né, da questão do plástico, desse problema para o meio ambiente, inclusive a longo prazo, e vocês estão trazendo algo que poderia ser a solução para esse nosso grande problema. É isso mesmo? Esperando que sim, Vanessa. Bom, eu que agradeço por estar aqui, por me receber, por estar falando com vocês aqui, todos os ouvintes da CBN. E a BioReset é uma iniciativa que começou lá em 2018. A gente começou pesquisando uma forma de chegar com uma alternativa para o plástico de uso único, principalmente, porque a gente vê que a poluição plástica no mundo é algo que está realmente chegando a um ponto de não ter mais volta. Tem estudos aí que mostram que até 2040, 2050, a gente, se continuar nesse ritmo, vamos ter mais plásticos do que peixes no oceano. E dizem, inclusive, que a gente acaba consumindo esse plástico também, né? Exato. A média diz, alguns estudos também, que a gente chega a consumir um cartão de crédito por semana. E é de um material que é extremamente tóxico, é feito de elementos químicos da indústria petroquímica, então é algo que realmente é preocupante. E essa nossa solução ela é totalmente orgânica, 100% biodegradável. Então, ao passo que o plástico aí o normal, ele vai biodegradar em 500, 600, 800 anos, dependendo do tipo de resina na natureza, esse nosso, em 6 meses a 1 ano, ele já vai sumir completamente, até fertilizando o solo ali, ou a água, ou o mar, onde ele estiver depositado, por ação de bactérias decompositoras, como se fosse uma casca de fruta mesmo. É muito interessante, né, o que você colocou, e para quem está conectado aqui com a gente, quando a gente para pensar, que às vezes uma garrafinha plástica, às vezes um copo que você usou ali uma vez, né, para matar a sua sede. Esse plástico, ele vai ficar na natureza, no mínimo, aí uns 400 anos. 400. Então, a gente vai embora, né? Vai vir a nossa segunda geração e o plástico ainda vai estar aqui na natureza. Quando a gente para pensar, isso assusta, inclusive. Exato. Então, a grande questão, ninguém tira a utilidade do plástico, né? Realmente, não dá para viver sem plástico hoje. Ele é importantíssimo na medicina, na construção civil, em tudo. Mas acho que buscar uma alternativa para o uso único que é o essencial. Por exemplo, pega um copinho descartável, como você disse, a gente usa ali durante segundos e em seguida joga no lixo e ele vai ficar por 400 anos se ele for descartado incorretamente na natureza. Então, essa é a solução que a gente está tentando trazer aí para o mercado. E aí eu imagino que muita gente que está aqui conectado, né, está pensando, mas espera aí, o que é isso, né? O que é um plástico ecológico? Isso é possível, não é possível? Como é que vocês conseguiram chegar nesse material? Esse material já é estudado pela ciência já há bastante tempo, décadas, acho que desde a década de 70, se não me engano, que se descobriu esse composto orgânico. Laboratórios universitários vêm estudando isso há muito tempo também. E a questão é que ele é muito caro para ser produzido ainda hoje. Em grande escala, assim, para entrar no mercado. Exato, por isso que ainda tem muito poucas empresas produzindo. As empresas que existem hoje estão na América do Norte, na Europa, na Ásia, ainda não tem ninguém produzindo isso em escala na América Latina. E nós estamos buscando ser os primeiros. Como que funciona? Basicamente, é uma bactéria que não tem nocividade nenhuma, porque é encontrada na natureza, no solo e tudo mais. A gente sobrealimenta essa bactéria, dá muita comida para ela, fazendo um paralelo muito simples, e ela engorda. Essa gordura que ela acumula dentro das células dela, como reserva de energia para ela própria,
ela é um polímero. Então, a gente vai lá e consegue extrair essa gordura ali. Claro, precisa ter um volume imenso para fazer o plástico dessas bactérias, mas a gente extrai e aquilo lá é um biopolímero que tem as mesmas características do plástico quando a gente aplica na indústria. Tem que ter um refinamento e tudo mais. A gente está buscando também formulações para encostar cada vez mais próximo das resinas plásticas existentes e também ser mais fácil da indústria trabalhar com esse material. Mas aí, como ele é feito por essa bactéria, ele é totalmente orgânico, né? E aí ele vai acabar depois se decompondo como se fosse qualquer material orgânico, uma fruta, uma casca de fruta, um pedaço de carne, qualquer coisa assim. E pelo que você colocou, se a gente for comparar em termos de tempo, ele se desfaz muito, mas muito mais rápido. Muito mais rápido. Um plástico de vai 6 demorar... meses a 1 ano. Exato. Então, é o tempo que leva um material orgânico mesmo para se decompor, né? Então, o paralelo é justamente esse. A gente está falando de um material orgânico e não de algo sintético como é o plástico. A gente sabe que nem você colocou, que essas boas ideias, elas já estão, né, em estudo, já estão em pesquisa, já é possível a gente imaginar isso, né? E a gente fica muito feliz dessa tecnologia estar sendo desenvolvida aqui na nossa região, né? Tão pertinho aqui em Jacareí. Quais são os próximos passos? Como é que isso acontece, né? Vocês estão com essa empresa desde 2018, já estão trabalhando, daqui a pouquinho a gente vai mostrar, inclusive, que eu acho que deve ter muita gente curiosa para visualizar, né, esse plástico e poder, inclusive, comparar. E como que são essas etapas, né? É um tempo enorme de laboratório, eu imagino, de pesquisa. Sim. Como que isso acontece? A gente ficou durante 3 anos só em pesquisa, e crescendo ali no laboratório e aprendendo realmente a fazer o processo que precisa para a gente crescer essas bactérias até o ponto da gente fazer o bioplástico. E é o que? Acerto e erro, vai? Exatamente, acerto e erro. E buscando alternativas também, não só de fazer o processo, mas de baratear o processo. A gente está falando de um material que é extremamente barato, o plástico, né? A gente está falando aí, sei lá, de 10, 15 reais o quilo do plástico para a indústria. Então, é muito difícil chegar num nível de preço desse. Não é à toa que tudo é feito de plástico, né? O custo é baixíssimo. Então, a gente está buscando formas de baratear e uma delas é usando resíduos da indústria. A gente está em contato com grandes indústrias de alimentos, de bebida, para captar os resíduos que sobram ali da produção deles mesmo, de cerveja, de suco de laranja, de cana-de-açúcar, etc. E aí esse resíduo a gente usa nessa produção, a gente tem que trabalhar, claro, esse resíduo, mas a gente dá isso como alimento ali para a bactéria. Então, ao invés da gente gastar com comprar o substrato ali, o insumo para o alimento da bactéria, a gente vem com o resíduo da indústria. E aí a gente consegue encostar um pouquinho mais perto do preço do plástico. E eu fico imaginando aqui, então, que essa é uma outra solução, porque a gente sabe que o resíduo dessas grandes empresas também entra ali como um problema no sentido de solucionar, e inclusive na questão financeira, do que eu faço com esse resíduo. É um custo muito alto hoje, né? A indústria não pode simplesmente descartar isso num aterro sanitário, tem que dar um tratamento nesse resíduo todo. Então, a gente está, além de dar uma vazão para esse resíduo que eles têm ali, é inevitável, tem em qualquer processo de fabricação, a gente dá uma solução para eles mais barata e pode até fechar uma circularidade, né? De repente, a gente pega ali uma indústria de cerveja, aproveita o resíduo dele e vamos fazer as embalagens para aquela própria cerveja, ou para um refrigerante, ou para alguma outra material que ele tenha na cadeia de produto dele que usa plástico. Seria aquele ciclo, né? Um vai alimentando o outro, é mais ou menos isso? É a sustentabilidade ideal, né? Não ter perda na cadeia. Então, tudo que sobra de um lugar, a gente aproveita no outro e aí a gente fecha um ciclo de sustentabilidade. E a dificuldade disso, hoje em dia, de colocar isso em grande escala, né? Porque é o que você colocou. O plástico, hoje, a gente usa para muitas coisas, né? Isso. Quando você para pensar uma ida ao supermercado, em qualquer lugar que você vá, o plástico está presente, né? E como que é hoje isso pensar e ir substituindo aos poucos isso, né? Imagino que essa produção em grande escala também seja difícil. Muito. Em termos de espaço, em termos de tudo. Exato. Então, a gente veio durante 3 anos montando um laboratório, chegando nesse protocolo ideal. Agora, no começo do ano, a gente montou a nossa planta piloto. Então, hoje a gente tem capacidade ali de produzir, ainda em pequena quantidade, mas já suficiente para fornecer para algumas indústrias as amostras para eles testarem. Então, a gente vai lá e chega em qualquer indústria, por exemplo, que usa plástico, pode ser uma garrafinha, qualquer coisa. Qual que é o polímero que você usa hoje? Quais são as características que esse polímero tem? Ele é mais duro, mais flexível, mais elástico, etc.
e aí a gente leva isso para um centro de pesquisa, que a gente está trabalhando junto hoje, e aí eles desenvolvem as formulações. A gente pega o bioplástico e o que a gente põe ali no meio. É ideal que tudo seja orgânico e biodegradável também, para a gente não perder essa característica. Mas o que a gente vai misturar nesse bioplástico para deixar com essas características mais termomoldáveis que o plástico normal tem, né? E aí ter essa aplicação final o mais próximo possível do plástico existente. E eu queria saber como é que é esse trabalho de vocês de convencimento, né? Como é que essa tecnologia de vocês é recebida? Hoje as empresas estão sendo muito cobradas, principalmente com métricas de ESG. A ESG é a palavra da vez, todo mundo quer ser ESG. E uma base muito forte do ESG é a sustentabilidade no meio ambiente, né? Tem todas as ODSs da ONU também, que todas as empresas querem estar enquadradas nelas. Então, a gente tem sentido uma receptividade muito grande nas empresas. Todo mundo com quem a gente fala, o cara fala, poxa, é muito legal, eu quero ter a minha embalagem feita de um material desse que ajuda o meio ambiente e vai me ajudar com créditos de carbono, com todos os meus relatórios e ESGs que eu tenho que mostrar para o mercado, que eu estou sendo cada vez mais cobrado. Então, a receptividade está sendo muito bacana. E acho que hoje em dia também essa cobrança é exatamente para soluções dos problemas, né? A gente olhando a longo prazo, o problema do plástico é um problema. Por isso é necessário a gente pensar em todas essas alternativas. Eu vou fazer um intervalinho aqui no CBN na Rede. Fique conectado com a gente que no próximo bloco a gente vai mostrar aqui alguns exemplos para você tentar visualizar melhor, para quem está acompanhando a gente aí pelas redes sociais, tentar visualizar um pouquinho desse plástico. Então fique conectado aqui. Estamos de volta aqui com o nosso CBN na Rede. Imagino que vocês aí que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, devem estar muito curiosos para ver esse plástico ecológico, da mesma forma como eu estava aqui quando o Fernando chegou. Eu quero ver, deixa eu testar, porque a gente tem esse hábito muito de querer comparar, claro, e entender, para ver se é diferente, se tem uma textura diferente. Então, eu queria ver se a gente consegue mostrar agora ali para a nossa câmera. Esse aqui é o comparativo, né? Isso aqui é plástico normal, tá? Legal, polipropileno. Esse, que é o plástico que a gente está acostumado a ver no mercado. Exato. Enfim, igualzinho. Exatamente o mesmo. E esse aqui é o bioplástico, é a própria resina que nós fazemos aqui, e aí foi injetado na mesma máquina. Então, é interessante ressaltar que para a indústria, principalmente, a mesma máquina que processa o plástico normal hoje, processa esse material. Então, ele vai ter uma adaptação ali só de temperatura e pressão da máquina, mas esse aqui foi feito, inclusive, na mesma linha. Estava correndo o polipropileno ali, a gente colocou a resina bioplástica junto com ele ali, saiu uma misturinha no começo, depois ele começa a sair puro, exatamente na mesma máquina, sem qualquer adaptação. Olhando aqui, e até para explicar aqui para quem está conectado com a gente, a impressão que eu tenho, assim, manuseando o produto, a única diferença é a cor. É isso aí, é isso aí. Essa nossa resina, ela vai ficar bege assim porque ela é natural, né? É orgânica. Então, é difícil você ter a coloração branca em algo que seja natural, né? Então, a nossa fica um pouquinho mais bege mesmo, mas ela pode ser pigmentada, pode ser tingida ali. E já existem pigmentos também biodegradáveis, então não vai prejudicar em nada a biodegradabilidade dele. E é interessante isso quando a gente fala da cor do natural, porque também tem que virar uma tendência, inclusive de moda e aí é tudo mais, a gente utilizar mais as coisas ao natural, né? É isso aí. Porque, inclusive, a folha de papel também a gente sabe que quanto mais branquinha ela tá, mais processada, mais química ali, ela passou ali. Ela passou, né? Então, às vezes, a gente também tem que ter essa reflexão, inclusive como consumidor, né? Que está ali no mercado também, de fazer a escolha certa. Acho que nesse caso é algo semelhante. Fica legal. E, aliás, lá na frente, a gente tendo essa resina aplicada lá nas embalagens, imagina você como consumidora chegar numa prateleira e você vê uma garrafa transparente. Você sabe que aquilo lá é um plástico químico, né? E uma garrafa, assim, mais opaca, um pouquinho, mas com uma coloração mais natural. Você sabe, essa aqui, ela é biodegradável, essa aqui ela é orgânica e não vai ter nada de químico no meio. E aí, avaliando, né, avançando um pouquinho mais nessa questão da gente avaliar aqui um pouquinho do produto, né? Quais seriam os prós e contras, assim? A dificuldade hoje maior é só a questão do preço ou tem mais alguma coisa no produto, em termos de fabricação, que vocês ainda estão lá em teste, trabalhando para avançar nesse sentido? Hoje, na nossa produção, a gente está trabalhando com os resíduos para ter ali a adequação deles, né? A gente não pode simplesmente pegar o resíduo do jeito que ele vem da indústria e jogar no nosso processo. Ele tem que ter um tratamento. Então, a gente tem que desenvolver um protocolo de produção para cada tipo de resíduo que a gente vai trabalhar. Mas aí, isso é o que a gente está desenvolvendo em laboratório e subindo para a escala maior. Para a indústria,
Hoje, essa resina, do jeito que ela vem natural, ela é um pouquinho mais difícil de trabalhar. Ela tem uma janela de processamento ali, de temperatura, principalmente, mais curta. Então, é muito mais fácil errar no manuseio dela. O que a gente está fazendo? A gente está trabalhando com o Senai. O Senai está ajudando a gente ali. Aqui da região mesmo. Com o Senai daqui do Parque Tecnológico e também com o Senai de São Bernardo do Campo, que é o maior centro de estudos de polímeros, um dos maiores da América Latina. E aí eles estão desenvolvendo para a gente as formulações para deixar esse trabalho com essa bioresina mais fácil e também para ter a maleabilidade ou outras características que a gente precisa nela para aplicação de garrafas, de itens pessoais, etc. E como é que é nessa área, né? Há muita troca de experiências nesse sentido, né? Vocês procurando aí centros de estudo, como é que é isso lá fora também, né? Uhum. Você colocou que aqui na América Latina vocês são muito pioneiros, né? Sim. Então, por exemplo, é possível essa conversa com quem já faz hoje para ter essa troca de experiência? A gente tem conversado com algumas instituições da Europa, principalmente. Ali a gente já está muito mais avançado e a gente pega algumas dicas com os caras ali, né? Então, tem uma instituição muito forte. Eu fico imaginando também que a tecnologia é algo também que as pessoas um pouco guardam, enfim, como Sim, é que é esse com mercado, certeza. né? Tem uma instituição que eles incentivam muito o uso dessa bioresina, fica na Alemanha. E aí a gente já trocou uma ideia com esses caras e eles dão sempre umas dicas, principalmente de quem já trabalhou. Fala com tal cara que ele já desatou esse nó aqui que você está preso nele ainda. Né? Então, a gente vai atrás dessas dicas aí e vai trazendo a tecnologia para cá. Mas a gente encontra muitos centros de pesquisas aqui no Brasil também. O pessoal da Unifesp ajudou bastante a gente, da Univap tem ajudado bastante, e o próprio Senai também, lá de São Bernardo, também está super parceiro nosso nesse desenvolvimento. E qual que é a importância de vocês estarem próximos desses centros de estudo, né? O que isso ajuda? Facilita o processo, acelera alguns erros e acertos, é isso? Acelera demais. Então, até essa nossa relação com o Senai, não só de São Bernardo, mas ali do Bom Retiro, que tem o Biotecnologia também, ele traz ali pesquisadores de ponta, que tem nessas instituições, e não só isso, equipamentos de ponta. O Senai tem um parque de equipamento fantástico. Então, se a gente fosse montar 1/10 dos equipamentos que eles têm ali, cara, a gente ia gastar uma baita grana que a gente poderia montar uma fábrica. E estamos gastando ali em equipamento de pesquisa. Então, a gente consegue aproveitar muito ali essa infraestrutura desses centros de pesquisa e aí a gente avança anos na frente da nossa pesquisa. E eu fico imaginando que para a instituição também é importante ter essa troca no sentido de levar a inovação para dentro da instituição. Sem dúvidas, sem dúvidas. Principalmente o pessoal da Univap, da Unifesp. Eu fiz uma palestra na Unifesp essa semana também, foi muito bacana. Você vê os alunos muito interessados nessas novidades aí e também da área deles, né? Eu fiz uma palestra para a área de biotecnologia e eu não sou nem um pouco biotecnólogo, né? Eu sou administrador de empresa e falando para a galera de biotecnologia ali, e o pessoal empolgadíssimo e super afim de aprender mesmo com essa novidade. E eu queria aproveitar para destacar, né, que você comentou que você tinha muito essa ideia, né, essa vontade de empreender e de inovar nessa área, e que você encontrou um pesquisador aqui da região. Exato. Que trabalhava com isso, né? Conta um pouquinho os bastidores dessa história para a gente. Ele dava aula em Guarulhos, né? Fui indicado por uma amiga minha ali para ele. E aí a gente começou a conversar na ideia. No começo eu não fazia ideia do que eu ia fazer, né? Só tinha ali a sementinha plantada, vamos achar uma solução para esse problema. Mas não fazia ideia de como. E aí ele trouxe essa solução e falou, cara, eu já trabalhei, já conheci um pouco de um polímero que é bem estudado lá fora. Vamos nesse sentido. A gente desenvolveu alguns protocolos ali, ele não tinha muita experiência na área também, foi aprendendo junto com a gente. Na hora que a gente começou a acertar a mão um pouquinho, a gente levou essa ideia para a USP. A USP, aí sim, a USP tem ali o IPT também lá dentro, um pessoal mega especialista nesse biopolímero, e aí indicaram para a gente um outro pesquisador também aqui da região, também ele é de Caçapava, era professor da Unifesp, agora é professor da Univap, e ele também veio prestar uma consultoria para a gente também, ele está ali super próximo de nós ali nesse desenvolvimento, então a gente vai juntando as pecinhas, né? Vamos correndo, tem um cara ali que entende desse assunto, vamos lá buscar o cara e vamos tentar desatar esse nó aqui a mais. E é interessante que a gente percebe esse potencial da região
Muito. Né? Em diferentes áreas, a gente vê que tem a tecnologia pulsando aqui. Impressionante. Fantástico. Eu vim de São Paulo e a região aqui é riquíssima em pesquisa, em desenvolvimento, em tecnologia. É fantástico. O pessoal ali de Jacareí também, que acolheu a gente ali na incubadora da prefeitura, no Inova, dando a maior força para a gente, sabe? A gente conseguiu montar ali um laboratório, um centro de pesquisa, mini centro de pesquisa nosso ali, e uma planta piloto totalmente apoiado pela prefeitura. Então, foi muito legal. E isso ajuda, inclusive, né? Porque se a gente for pensar em termos de tempo que vocês vêm trabalhando, é curto para uma ideia que a gente sabe que há muito tempo os pesquisadores estão envolvidos com isso. Então, vocês conseguiram acelerar muitas etapas também, imagino, para esses pesquisadores envolvidos no projeto. Com certeza. E aí é onde que a gente consegue amarrar a ponta da pesquisa, da inteligência do negócio e a ponta da criatividade do empreendedorismo, né? Então, a gente identifica ali a dificuldade na pesquisa em sair do laboratório, puxa, o custo é altíssimo, não sei o quê. Vem um empreendedor maluco e fala, cara, e se a gente fizer desse jeito em vez daquele? E a gente vai juntando essas pecinhas e vai conseguindo resolver esses problemas. Maravilha. A gente vai fazer mais um intervalo aqui no CBN na Rede e no próximo bloco eu quero exatamente entrar um pouquinho mais nessa área do empreendedorismo, juntando aí com a tecnologia. Então, fique conectado com a gente que já tem mais CBN na Rede. CBN na Rede. Informação, muito bate-papo, educação. Estamos de volta aqui com o nosso CBN na Rede. Hoje a gente falando de tecnologia, de inovação, estamos colocando em pauta aqui no nosso programa um plástico ecológico, né? Que é fabricado por uma startup que está incubada em Jacareí, bem pertinho aqui da gente. Eu estou recebendo o Fernando Piovesana, que está à frente desse projeto. Fernando, a gente falou muito dessa questão do produto em si, da necessidade para o planeta dessas novas ideias, das soluções para esses problemas, né? Eu queria entender um pouquinho mais a sua trajetória, porque a gente conversava e falava sobre empreender nessa área, né? E você vem bem dessa área mais administrativa e teve essa sensibilidade de encontrar esse ramo mais ecológico para empreender. Então, explica um pouquinho para a gente como a gente pode juntar nessas nossas qualidades, pensando em soluções diferentes para o que a gente precisa. Legal. É bem isso, a gente junta o profissional com o pessoal, né? Então, eu sempre fui da área de finanças, eu trabalhei em algumas startups e ali a gente vê muita inovação, muita tecnologia sempre, e gente tentando resolver o problema do mundo, né? E de outra ponta, no lado pessoal, eu sempre gostei de velejar, sempre fui muito ligado a mar, à natureza e tudo mais. E aí começa a ver ali a proliferação desse plástico, desse lixo todo no mar, nas praias e tudo mais. E isso vai incomodando, né? E quando eu assisti um documentário chamado Um Oceano de Plástico, e ali eu vi o quanto esse negócio está tomando proporções assim catastróficas, né? Já tem lixo, ilhas de lixo de plástico no oceano. Todo lugar que a gente vai, a gente tropeça em plástico. Falei, poxa, a gente consegue fazer carro andar sozinho, gente. Por que a gente não consegue uma solução mais simples e sustentável para uma indústria tão grande quanto a do plástico? Onde você olhar aqui nessa mesa tem plástico em todo lugar, né? E aí, juntei com mais um amigo, foi um amigo chama o outro, e aí falta grana, a gente chama mais um, e vai trazendo dinheiro, traz pesquisador, e a gente vai desenvolvendo ali aos pouquinhos, né, do zero mesmo, assim, a gente não começou nem do zero, a gente começou do -5, né, e foi lá da ideia mesmo, é isso aí. Né? E vai buscando, e a gente vai conhecendo centros de pesquisa, pessoal que já mexeu com isso, e vai trazendo as ideias e vai desenvolvendo. E aí o empreendedor ele tem que ser muito cara de pau também, né? Além de gostar de tomar risco, a gente tem que ser na cara dura e chegar onde tem que chegar. Um exemplo foi quando a gente viu o primeiro material injetado nesse tipo de resina aqui no Brasil, né? Foi trazido de uma startup lá dos Estados Unidos. Falei, cara, não é possível. Aqui não tem ninguém mesmo fazendo isso. Vamos falar com esses caras. Passamos no telefone, correr atrás. Fomos lá, falamos com os caras, fomos bater na porta de um gigante da indústria que mexe com plástico todo dia para falar, cara, vamos parar de usar plástico? Então, vamos juntos nessa missão, não é? É isso aí. Então, todo esse desenvolvimento e essa veia empreendedora é onde a gente tem que realmente puxar, tomar risco e dar a cara a tapa mesmo por todos os lados. A gente já participou até hoje da aceleradora da Ambev, fizemos uma proximidade muito grande com a própria Ambev aqui do Jacareí.
Hoje a gente está participando da aceleradora da Braskem, que é a gigante de plástico, mostrando para eles uma alternativa ao plástico que eles fazem. E olha que junção interessante, né? Porque daí a gente vê o movimento acontecendo, né? É isso aí. E agora nós estamos também numa outra aceleradora chamada Plug and Play, que é uma aceleradora internacional, e que está num programa com a Aliança para Acabar com a Poluição Plástica, Alliance to End Plastic Waste, que também é global. Então, a gente está aí tentando cada vez mais bater em portas novas para a gente ver se abre e a gente tentar mais uma oportunidade para conseguir chegar nessa solução no mercado. Para quem está aqui conectado com a gente, né, entender um pouquinho mais desse processo de startup, de tecnologia, essas alianças, essas junções, elas são necessárias para o negócio acontecer? Pensando nesse universo de startup, porque a gente fala muito isso, né? Teve um investidor, né, um investidor anjo. Como é que isso funciona na prática? Isso é necessário? Eu diria que é essencial. Assim, sozinho ninguém consegue andar muito longe. Então, quando a gente vai fazendo as conexões certas, e hoje em dia tem assim, empresas gigantes, a maioria delas tem os programas de aceleração de startups. Né? Então, é realmente ir lá, se cadastrar no programa e mostrar a tua ideia, mostrar que a sua ideia tem valor, né? Mostrar que você tem mercado para atender, e aí você consegue ir com a ajuda desses caras grandes, e é claro, até chegar lá, como foi o nosso caso. A gente vai lá e, você está a fim de investir na nossa startup mesmo, na cara de pau, e pegando grana da galera e trazendo sócios para dentro, né? Para realmente conseguir dar um passinho de cada vez na direção do teu objetivo. Então, o principal é ser resiliente, ser cara de pau e buscar as oportunidades e buscar conexões em todo lugar. Todo lugar que você senta, tem alguém que você pode falar, putz, esse cara consegue me abrir uma porta que vai me fazer a diferença lá na frente. E é interessante que às vezes muitas pessoas se perguntam, nossa, mas por que as empresas, né, essas grandes, têm esses processos, né, que a gente chama para acelerar, para ajudar? É porque elas precisam dessas soluções para os problemas? A real é essa? É isso aí. Muitas vezes essas empresas, poxa, é muito mais fácil ele pegar uma startupzinha ali que está pensando num problema que ele quer resolver do que contratar um monte de gente para resolver aquele problema. Né? Então, vale muito a pena, tanto para a empresa enorme quanto para a startupinha, fazer essa conexão e os dois crescerem juntos. Né? E aí pode até virar um investimento daquela empresa grande naquela startup pequena. Né? Então, a empresa, esses programas de aceleração não são à toa. Né? O cara está montando ali, trazendo empresas e empreendedores e ideias inovadoras para junto dele, para ele conseguir desenvolver sem ter que acionar uma área de pesquisa e desenvolvimento interna. Então, o desenvolvimento para os dois é muito importante. E toda essa sua trajetória, né, ter passado por outras startups, te ajudou muito no que você coloca em prática hoje? Foram escolas, né? Então, ali fiz muitas conexões legais, tive muita inspiração dos caras que fundaram essas empresas, né? E aí tudo isso foi realmente a universidade do empreendedorismo, né? Você vê empreendedores, o cara quebrando a cabeça, o cara tomando porrada, mas lá na frente você vê que dá certo. E essa é a sensação que às vezes a gente tem com muitos empreendedores, né? Porque realmente ao longo do caminho existem alguns tropeços mesmo, né? Demais. E que muita gente desistiria, mas o empreendedor parece que tem esse olhar lá na frente de perceber que é possível, né? É isso aí. Você tem que ter consciência de que você vai tomar muito mais não do que sim. Você vai ter muito mais erros do que acerto, mas o diferencial é você aprender com esses erros. Então, até o meu sócio, o Giovanni, costuma falar, um erro só é ruim se você não aprender com ele. Né? Então, você tem que usar aquele erro a seu favor. Para crescer. Exatamente, sempre. Maravilha. A gente vai fazer mais um rápido intervalo aqui no CBN na Rede. No próximo bloco, eu queria entender um pouquinho mais como é que está esse setor de tecnologia em Jacareí, aproveitando que vocês estão exatamente nesse mercado. Então, fique conectado com a gente que já tem mais bate-papo aqui no nosso CBN na Rede. Volta aqui com o nosso CBN na Rede, a gente conversando aqui sobre tecnologia, sobre startup, sobre como funciona esse mercado, né? Eu estou recebendo o Fernando Piovesana aqui, que tem uma startup, que está com um produto aí necessário para o nosso meio ambiente, que é um plástico ecológico, e a empresa está incubada em Jacareí. Sim. Queria que a gente conversasse um pouco agora exatamente sobre esse setor em Jacareí, né? Como é que é o processo lá para vocês? Como é que funciona isso na cidade?
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico já tinha uma incubadora alguns anos atrás, eu não conhecia essa incubadora, e quando nós viemos com a ideia de trazer o nosso desenvolvimento para cá, foi justamente quando foi lançado o Inova Jacareí, que é a incubadora atual da Prefeitura, e nós estamos ali, é um incentivo fantástico. Ali a gente tem capacitação, tem a própria abertura de portas ali da Secretaria de Desenvolvimento com empresas diversas da região, e a gente também tem um espaço maker lá que eles chamam, onde está o nosso laboratório e a nossa planta piloto. Então, toda essa ajuda deles ali foi essencial. Se a gente não tivesse todo esse incentivo ali da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Jacareí, realmente a gente não teria andado quase nada no sentido desse desenvolvimento. Eu fico aqui pensando, quando a gente fala, né, desses parques tecnológicos, das incubadoras, a sensação que eu tenho é que é bom para todo mundo. É mais ou menos assim? Com certeza. A empresa que está nascendo ali nessa incubadora, poxa, ela tem potencial para crescer, virar uma empresa grande que vai girar a economia da cidade, vai gerar emprego. Então, é um ganha-ganha, né? Então, a prefeitura ajuda a empresa a se desenvolver e lá na frente a empresa também vai trazer os benefícios para a cidade. E, inclusive, da tecnologia ser referência, isso também é interessante, né? Quando a gente fala, a tecnologia foi desenvolvida no Vale do Paraíba, em Jacareí, na nossa região. Isso tudo agrega. Com certeza. E aí também a gente aciona os centros de pesquisa, né? Universidades, centros de desenvolvimento mesmo. A gente consegue trazer todo um desenvolvimento em comum aqui da cidade e essa tecnologia para mostrar para o mundo, né? Imagina a gente está tentando aqui ser o primeiro produtor do plástico biodegradável orgânico na América Latina, saindo de Jacareí. E é interessante a gente pensar nessas conexões, né? Porque é muito diferente, às vezes, uma empresa pequena, né? Uma startup que não está dentro desse espaço e bater na porta de uma empresa grande, né? É diferente quando você chega, estando aliado a uma prefeitura, a uma instituição de pesquisa. Você é recebido diferente. Dá uma credibilidade muito forte, né? Então, não é um simples aventureiro que está ali desenvolvendo uma ideia maluca. Pô, ele já passou por um crivo, ele já tem mais gente acreditando nele, né? Então, a partir do momento que você consegue trazer mais pessoas para o teu time ali, mais gente te dando incentivo, mais gente te ajudando a crescer, tem mais gente maior ainda acreditando naquilo, porque já não é uma ideia de um maluco sozinho. E aqui, o que você sente em Jacareí, né? Está crescendo essa parte de tecnologia também, né? Outros colegas ali juntos, e às vezes uma empresa acaba ajudando a outra nesse processo? A gente tem até um grupo ali, o grupo de negócios do Inova, que são empresas que saíram dessa incubadora também, ali partiram dali, ainda estão incubadas, aliás, não saíram, né? Mas iniciou tudo ali, mas que a gente busca sempre se colaborar, ter a colaboração mútua, né? Então, poxa, eu estou precisando num serviço aqui de tecnologia, desenvolvimento de software. Tem um cara ali, vem aqui desenvolver comigo. Estou precisando de uma agência de viagem, estou precisando de uma consultoria, qualquer coisa assim. Tem um cara ali no grupo e a gente vai se desenvolvendo junto. Essa é a ideia do desenvolvimento em grupo ali. E às vezes, mesmo que a empresa não seja da mesma área, algumas dores ali são semelhantes, é isso? Totalmente, está todo mundo começando. Então, está todo mundo ali naquela luta diária realmente de como é que eu vou fazer o meu negócio crescer, conquistar mais clientes, ganhar mais território aqui, né? Então, sempre aquele lance da indicação, de um ajudar o outro, de fechar aquele ciclo mesmo de um comprar serviço do outro, produtos do outro, e o próprio incentivo da prefeitura também. A Jacareí tem uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento para as compras públicas, né? Então, a prefeitura já busca empresas ali dentro daquele ecossistema de startups para fazer as compras que a prefeitura inevitavelmente vai ter que fazer. Então, tem até um projeto lá, Gestoras da Moda, por exemplo, elas fazem uniformes para escolas e tudo mais, ali dentro daquele mesmo ambiente. Realmente é essa força de um empreendedor ajudando o outro, e isso faz toda a diferença a longo prazo. Com certeza. Empreendedor, se você quiser galgar o seu caminho sozinho, é muito mais difícil. Então, quando você tem ali, um dá a mão para o outro e vamos todo mundo junto, facilita muito o crescimento. Em termos de dica, de orientação, às vezes quem está conectado com a gente que gosta um pouquinho desse universo de inovação, principalmente, né? E às vezes a pessoa se coloca numa posição, eu não sou da área de tecnologia, isso não é para mim. Pensa muito em algo digital quando a gente fala de startup e inovação. Eu acho que o seu exemplo é muito legal porque você vem de uma outra área, né? Totalmente. Então, o que você poderia compartilhar
ajudar nesse sentido, né? Até como orientação mesmo, né? Às vezes a pessoa tem a vontade, mas acha que não é para ela, sabe? Sim. Busca qual que é o problema que você está querendo resolver. E chegam com uma solução realmente criativa para aquele problema. Está cheio, em todo lugar que você olhar tem problema para ser resolvido. A verdade é essa, né? É isso aí. E aí, vamos buscar e vamos dar a cara a tapa, sabe? Buscar procura na região quais são os centros de incentivo que você tem. Aqui a gente tem Parque Tecnológico, tem a própria incubadora de Jacareí também, tem outros também centros que ajudam o empreendedor a crescer. Busca Sebrae e tudo mais. Mas o principal é, não para e não desiste da tua ideia. Tem que ser resiliente. Você vai dar cabeçada, você vai tomar tapa, mas tem que continuar perseguindo o teu objetivo ali. E sempre vai ter alguém, empresas, que estão dispostas, com essas aceleradoras principalmente, a ajudar o pequeno, né? A resolver o problema dela usando aquela força de criatividade e de empreendedorismo que está saindo ali no cantinho, né? Então, sempre buscar ali, cara, vamos procurar e vamos achar quem vai me ajudar, né? É aquilo que eu falei, seguir sozinho é muito difícil. Vamos procurar quem ajuda a gente a crescer. E acho que o muito interessante na sua trajetória, né, é você ir se juntando com quem pode te ajudar. No sentido, você é mais da área administrativa, empreendedora, financeira, e aí você se junta com um pesquisador que é mais dessa área da construção, da pesquisa, e é essa junção mesmo, né? Não juntar com os iguais, porque você não estaria à frente de algo inovador no sentido ecológico. Você não precisa saber tudo. Você tem que estar conectado com quem sabe, né? Então, você vai buscando ali qual que é a fonte daquele conhecimento, qual que é a fonte daquela mão de obra que você precisa. Você não precisa tocar tudo sozinho, né? Então, a questão do empreendedor é isso, é como saber gerir uma empresa e não saber tocar um negócio ali e somente a mão de obra, mas como saber se aproveitar ali, no bom sentido, claro, do ambiente onde você está inserido, né? O que você consegue fazer em grupo ali que realmente faz o negócio para frente. Faz toda a diferença. E eu imagino que muita gente deve estar se perguntando, Vanessa, mas espera aí, quando que a gente vai conseguir encontrar isso no mercado? Quais são os planos, né, o projeto da empresa com relação ao plástico ecológico? Hoje a gente está na planta piloto, então a gente está fazendo amostras aí, fazendo testes e desenvolvendo lá com o Senai também essas formulações. A gente espera no ano que vem, já no primeiro trimestre, a gente começar a buscar investimento para construir uma planta realmente de produção. E aí o que a gente vai fornecer para o mercado é isso aqui. Isso aqui é legal a gente mostrar também. É isso aí. São os pellets de bioplástico. Isso aí ele chega nesse formato. O plástico também convencional chega nesse mesmo formato para a indústria. E a gente vai fornecer isso aí, só que totalmente orgânico, biodegradável, para a mesma indústria plástica que já mexe com plástico hoje. Então, o produto, né, e até o plástico normal, ele chega dessa forma. A gente pode dizer picadinho, né, para quem não está conseguindo ver a imagem nesse momento, bem pequenininho, picadinho, e aí a indústria utiliza da maneira que ela precisa, né? Molda da maneira que ela precisa. Vai colocar nas injetoras, nas extrusoras dela lá, exatamente nesse formato e vai fazer o que ela quiser. Seja em série, copinho, né? Normalmente. É isso aí, um copinho, uma tampinha, uma garrafa, seja o que for. E para a gente ver essa mudança na sociedade, no mercado, você imagina quanto tempo, né? Pensando também que esse é um movimento global, né? Exato. Lá fora está começando agora. Então, a gente está começando muito cedo aqui, né? Frente ao que já tem lá fora. Está em torno de 400 milhões de toneladas de plástico produzidos por ano no mundo. Muita coisa, muita né? coisa. Só no Brasil são mais de 8 milhões de toneladas, só aqui no Brasil. E a gente produz todos os anos. Pois é. E a capacidade produtiva global desse bioplástico hoje não chega a 200 mil toneladas. Então, é uma fraçãozinha minúscula, mas está começando, né? As fábricas estão investindo lá fora, já tem empresas de grande porte lá fora que produzem. Então, nos próximos anos, a gente deve começar a ver essa mudança. E o que a gente espera é a mudança sem volta, né? O mais rápido possível, né? Isso aí. Daqui a uns anos, a gente olhar para trás e falar, poxa, a gente usava um negócio feito de petróleo, indestrutível, para fazer uma coisinha que a gente vai usar durante 1 minuto e jogar fora, não fazia o menor sentido. Agora, a gente tem uma solução que realmente faz sentido. E quando a gente pensa, né? Imagino que essa palavra ainda seja até estranha para as pessoas. Há um plástico ecológico, né? Uma decisão aí mais sustentável. Soa até estranho ainda, né? O que a gente espera é que isso seja algo natural daqui para frente. É isso aí. Vamos Maravilha. Adorei o projeto de vocês, a ideia de vocês. Como é curioso a gente poder ver e tocar
e pensar que o futuro pode ser melhor, né, Fernando? Que bom. Se Deus quiser. Isso Parabéns por todo o projeto. Obrigada pela entrevista, por dividir com a gente aqui um pouquinho da sua trajetória, né? Ensinar muita coisa, compartilhar com a gente todo esse aprendizado, essa sua trajetória. Que a gente sabe que nessa trajetória tem acertos e erros. Quando a gente compartilha o que está dando certo, a gente ajuda quem está aqui conectado com a gente. Com certeza. Eu que agradeço, Vanessa, e obrigado a todos. Até a próxima. Sucesso no projeto. Obrigada. Obrigado você também que ficou aí conectado com a gente, aprendendo, gostando aí de falar um pouquinho mais sobre tecnologia, sobre inovação. Esse é o nosso CBN na Rede, né? Cada dia a gente traz um assunto aqui diferente para crescermos juntos e entendermos essa diversidade que tem em pauta aqui no CBN na Rede. Essa é a ideia do programa. Obrigado também para todos que ajudam aí a colocar o nosso programa no ar.